Minha mulher deixou um bilhete: não estou pronta para ser mãe. Vou viajar o mundo. Desejo que fiquem bem. Então ela foi embora, deixando eu e nossa filha recém-nascida. Quando penso nos últimos 5 anos, tudo parece um filme que começou como romance, virou drama e terminou, bem, ainda não sei como termina. Mas posso contar como começou. Eu e a Laura éramos apaixonados, daquele jeito que deixa o peito quente e a cabeça leve. Ríamos por qualquer bobagem, fazíamos planos grandes demais para quem ainda tropeçava em contas pequenas. Quando ela descobriu a gravidez da nossa filha, chorou de alegria. Eu também. Passei meses imaginando a nossa Sofia correndo pela casa, puxando o sorriso da mãe, quem sabe, os meus olhos. Mas quando Sofia nasceu, não veio só a luz, veio a sombra. Laura começou a ficar distante. Olhava para o berço como se estivesse encarando um espelho rachado. Eu tentava ajudar, mas havia uma tristeza nela que eu não alcançava. Então, numa manhã após uma extensa madrugada de choro, acordei ainda com Sofia em meu colo e encontrei um bilhete em cima da mesa de centro. Eu não estou pronta para ser mãe. Não consigo assumir essa responsabilidade agora. Eu preciso de um tempo, de ar. Vou aceitar aquela viagem que meus pais me ofereceram quando começamos a namorar. Por favor, não tentem me procurar. Desejo que fiquem bem. Assinado, Laura. Por alguns minutos, fiquei parado olhando para o papel como se fosse mentira. Como se ela fosse voltar pela porta a qualquer instante dizendo que se arrependeu. Mas a porta continuou fechada, e o silêncio ficou cada vez mais alto. Eu olhei a sala em volta então para Sofia ainda em meus braços. Minha garganta ficou seca, como se toda a umidade da sala tivesse sido roubada. Meu corpo estava dolorido e havia uma sensação pesada em meu peito, quase sufocante. A ficha ainda não tinha caído. Ela havia ido embora e deixado um bilhete, simples, seco. Ela fugiu. Era como se um buraco tivesse se aberto dentro de mim, silencioso, fundo. Senti um frio na barriga misturado com um pouco de vergonha, como se eu tivesse falhado em fazê-la ficar. O mais estranho é que não chorei. Não naquele dia. Fiquei apenas em silêncio. Incapaz de entender por onde começar. Observava Sofia e, sem perceber, me agarrava a ela como se a qualquer instante alguém a viesse tirar de mim. Enquanto observava seu rosto, pequeno, inocente e alheio ao caos que acabará de começar, senti meu peito se apertar mais, dor, responsabilidade, amor e pânico. Naquela primeira noite sem Laura, Sofia chorou por horas. Eu a embalava, cantava qualquer coisa que minha mente cansada lembrava, mas meu peito tremia mais que o dela. A verdade é que eu tinha medo, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de Sofia crescer sem estabilidade por eu não ser o pai e mãe que ela merecia. O primeiro ano foi um conjunto de madrugadas intermináveis. Eu mal dormia, mal comia. Às vezes, chorava junto com Sofia, tentando adivinhar o que a fazia chorar também. Era cólica? Frio? Fome? Sede? Eu não fazia ideia. Mas segurava firme, porque não tinha ninguém mais para segurar. Ou pelo menos eu achei que não tinha. Em cidade pequena, o vento carrega a notícia mais rápido que o correio e, para minha surpresa, ninguém me julgou, todos me abraçaram. A cidade inteira pareceu perceber antes de mim que eu não ia aguentar sozinho. Às 7 da manhã de um dia aleatório, Dona Zuleide apareceu no portão com uma panela fumegante. "Abre isso aqui, Pedro. Você tá com cara de quem brigou com um caminhão e perdeu", gritou Dona Zuleide lá do portão. Quando tentei protestar, ela já estava pegando Sofia do meu colo, como se fosse sua própria neta. "Deixa comigo. Vai comer alguma coisa", disse ela, aninhando Sofia em seus braços. No mercadinho, seu Osmar me cercava toda vez que eu entrava. "Pai solo precisa pedir ajuda. Ninguém cria filho na base da teimosia", dizia ele. "Eu tô dando conta", respondia, mas era meu orgulho falando. "Tá não." Seu Osmar me olhava de cima a baixo. "Pedir ajudar não te faz menos homem. Te faz humano." Ele sempre colocava alguma coisa a mais no carrinho e dizia que era promoção. Nunca era. E tinha Clara, a vizinha da casa ao lado. Professora de crianças pequenas, voz suave, olhar atento. Ela começou a bater na porta com desculpas quase inocentes. "Oi, Pedro", ouvi Sofia chorando. "Quer que eu segure ela um pouquinho?", dizia com delicadeza. "Não precisa, tá tudo bem." "Obrigado", dizia sem querer ser grosso. "Tudo bem. Só vim avisar que se precisar, tô aqui." "Tá bom", confirmava ela. E ela ia embora. Devagar. Olhando por cima dos ombros para caso eu demonstrasse que aceitaria ajuda. No segundo mês, os avós maternos apareceram. Os pais da Laura sempre foram ricos, poderosos e distantes. Chegaram vestidos como quem vai para uma reunião importante, não para ver uma neta recém-nascida. O pai dela, Augusto, entrou primeiro. Alto, grisalho, sempre impecável, com uma postura impecável que preenchia o ambiente, não por carinho, mas por autoridade. Olhou ao redor como se estivesse avaliando uma propriedade que acabará de adquirir, viu os brinquedos de Sofia jogados, a casa bagunçada e algumas roupas espalhadas pelo chão. A mãe, Helena, veio logo atrás, elegante e inacessível.
Perfume forte, joias discretas e caras, um coque preso com perfeição. Caminhava como se o chão de minha casa fosse indigno de tocar seus pés. Não perguntaram como eu estava. Não falaram nada sobre Laura. Os olhos de Helena encontraram os meus e ela estendeu os braços, como se entregar-lhe Sofia fosse a única solução lógica. Era assim para eles, a ausência da filha era apenas mais um problema a ser resolvido. E eu? Apenas mais um obstáculo. Naquele momento, pela primeira vez desde que Laura foi embora, senti algo dentro de mim acender, uma faísca quente e teimosa. Eu jamais entregaria minha filha a pessoas que tratavam tudo como negócio. Nossa discussão foi breve. Estamos preocupados com a menina, disse Helena. Ela está bem. Respondi. Você não tem a estrutura necessária, afirmou ela, severa. Tenho presença. Tenho tempo. Tenho amor. Confirmei. Mais para mim do que para eles. Amor não paga escola, retrucou Augusto. Também não compra uma filha. Eles ofereceram dinheiro. Eu recusei. Eles insistiram e aumentaram a oferta. Eu apenas balancei a cabeça. Sofia não está à venda. Eu sou o pai dela e eu vou criá-la. Nesta hora uma certa raiva cresceu em meu peito. Eu não deixaria eles tomarem minha filha. Não quando foi a filha deles quem havia nos deixado. Augusto me olhou de cima a baixo e deu um suspiro. Puxou um de seus cartões do bolso e pousou em cima da mesa. Quando perceber o que está fazendo, sabe para quem ligar, sinalizou Augusto. Eles saíram caminhando calmamente. Augusto passou por mim, sem desviar o olhar, ajeitando o paletó como quem encerra uma reunião frustrada. Helena demorou um pouco mais, lançando um olhar de reprovação pela casa. Desceram os degraus com a mesma postura rígida que chegará. O motorista abriu a porta, eles entraram sem dizer uma palavra e o carro arrancou devagar. Fechei a porta com Sofia dormindo no meu ombro e, no silêncio que ficou, me recostei sobre a parede e me deixei escorregar até o chão. Era só a primeira batalha que havia vencido. Eles não parariam ali. Os anos passaram com dificuldades, mas também com pequenas vitórias. Quando Sofia deu os primeiros passos, tropeçando em tudo, eu quase chorei de orgulho. Quando ela falou as primeiras palavras, muitas delas confusas, outras tão claras que doíam, eu senti meu peito se abrir como nunca. Clara continuava por perto. Sempre sem invadir, sempre sem pedir nada. Às vezes aparecia com um livro infantil. Pensei que Sofia ia gostar desse. As crianças da escola adoram, disse ela me entregando. Clara, obrigado. Você não precisava. Eu sei que não, mas ela merece, dizia sorridente. Era sempre assim, ela fazia, mas nunca queria reconhecimento. Sofia adorava quando Clara aparecia. Corria até ela com os braços estendidos, chamando de tia Cara, porque não conseguia falar o L. Certa vez, quando Sofia tinha por volta de 3 anos, eu adoeci de verdade. A febre me derrubou no sofá. Clara entrou sem cerimônia quando viu que eu mal conseguia levantar. Pedro, você tá queimando, disse ela assustada enquanto colocava a mão em meu rosto para medir a temperatura. Deita, eu cuido da Sofia. Não, tá tudo bem, disse fazendo um esforço enorme para me sentar. Não quero incomodar. Então dorme logo antes que caia duro no chão. Acordei mais tarde com um cheiro de sopa, a pia limpa, Sofia penteada e Clara com ela no colo lendo para ela na poltrona. Era uma cena tão bonita e tão natural que por um momento me senti flutuando. Adormeci de novo com aquela linda cena à minha frente. Naquele mesmo mês, a cidade estava se preparando para a tradicional festa de Santa Luzia. Aquelas comemorações típicas de cidade pequena, com bandeirinhas coloridas, comida simples, música alta e todo mundo se conhecendo pelo nome. Eu não sabia se conseguiria ir, ainda estava me recuperando, mas Dona Zuleide não ia deixar passar mais um ano. Ela bateu à minha porta como quem anuncia um decreto. Pedro, você vai, disse ela, mãos na cintura, essa criança precisa ver gente e você precisa respirar ar puro. Antes que eu pudesse inventar uma desculpa, Clara apareceu do outro lado da cerca, um sorriso singelo. Eu posso ajudar a ficar de olho nela, disse ela delicadamente. Se você passar mal de novo, eu te dou cobertura. Eu não, comecei. Ele aceita, cortou Dona Zuleide, já indo embora. Se reclamar, eu pego os dois no colo e levo. Não tive opção. Acabei indo. A praça estava iluminada com luzes amarelas, dando aquele ar de filme antigo. As crianças corriam entre as mesas, havia cheiro de cachorro-quente, batata frita, algodão doce e um barulho familiar de gargalhadas ecoando. Sofia ficou encantada. Papai, olha! Apontou para uma barraca cheia de fitas coloridas. Clara sorriu, segurando sua outra mão. É a barraca dos desejos. Você escreve algo na fitinha e pendura ali. Dizem que quando a gente queima as fitas, o vento leva seus desejos até Santa Luzia. Sofia não sabia escrever, claro, mas isso não impediu ninguém. Dona Zuleide apareceu do nada, entregando um papelzinho dobrado para minha filha. Eu já escrevi para ela. Piscou para mim e para Clara. Que a vida do papai seja repleta de gente que não deixe ele cair. Quase chorei ali mesmo.
Naquele momento percebi. A cidade toda havia segurado minha mão nos últimos anos, mesmo quando eu me recusava a pedir ajuda. Enquanto Sofia corria atrás de outras crianças, eu e Clara ficamos sentados perto do coreto. Você está indo muito bem, Pedro. Disse ela, sem me olhar, apenas acompanhando Sofia com os olhos. Você devia ser mais gentil consigo mesmo. Eu não respondi na hora. Só senti que algo dentro de mim estava se aquecendo. Algo que eu não soube nomear. Depois daquela festa, a vida foi seguindo com aquele ritmo que só cidade pequena conhece, simples, repetitivo e, ainda assim, cheio de miudezas que viravam lembranças. Sofia cresceu rápido. De repente, já sabia pedir mingau do jeito certo, apagava as luzes com o pé porque achava mais divertido e abraçava meu pescoço com uma força de um filhote de urso. Todos na cidade acompanharam esse crescimento como se fossemos uma família. Seu Osmar a chamava de jovem aprendiz oficial, porque ela adorava empilhar caixinhas no mercadinho. Dona Zoleide aparecia pelo menos 2 vezes por semana. Dizia que era só para ver se estávamos bem, mas sempre trazia bolos, às vezes broncas, às vezes os dois. Sofia encontrou um filhote de gato encolhido debaixo da caminhonete do Júlio da oficina e decidiu que seria nosso. Seu nome será Bolacha. Decretou. O gato miou como se discordasse, mas acabou ficando. Sofia mudou de tia Cara para apenas Cara, simples assim, como se Clara fosse algo especial. Clara vinha brincar com Sofia todos os dias, e muitas vezes ficava com ela quando eu chegava tarde do trabalho, ajudava com as tarefas da pré-escola e, às vezes, aparecia só para conversar na varanda enquanto Sofia dormia. Conversas tranquilas. A vida seguiu assim, com simplicidade das manhãs e a sinceridade dos vizinhos. Teve o ano da seca, a leve enchente, jogos de futebol de domingo e os almoços improvisados. Vez ou outra os pais de Laura vinham me visitar para fazer a mesma proposta de sempre, dinheiro pela criança. Nossas discussões eram diretas. Não havia emoção. Eram apenas negócios. Certa vez perdi a paciência com eles. Falando-lhes todo tipo de ofensas possíveis, os expulsei de casa para que nunca mais voltassem. Aos poucos, o peso foi se aliviando. Era possível ver uma vida mais bonita à frente. Achava que seria assim nosso caminho, simples, calmo, seguro. Até que no 5º aniversário de Sofia, enquanto ela corria com o chapéu de festa caindo pelos olhos e Clara preparava a mesa de doces, alguém bateu à porta. Por algum motivo, quando toquei a maçaneta meu coração congelou antes mesmo de abrir a porta. Quando abri, lá estava ela. Laura. 5 anos depois. Ela estava diferente. Mais magra, mais séria, cabelos mais curtos e uma postura confiante. Exibia um leve sorriso nos lábios. Pedro, eu voltei. Disse de maneira breve. Tudo dentro de mim que eu havia costurado com tanto cuidado estremeceu. 5 anos, Laura. Meu coração parecia que iria sair pela boca. Eu precisava me encontrar. Eu estava perdida. Respondeu ela. Eu fiquei em silêncio por um instante. Olhei para ela e para o vazio que havia entre nós. Sofia riu lá dentro. Clara me chamou pelo nome e Laura me encarava como se a opção óbvia era deixá-la entrar. Quero falar sobre nossa filha. Quero exercer o papel e mãe. Insistiu Laura. As coisas não são um vaso quebrado que você cola e pronto, Laura. Sofia é uma pessoa. Uma pessoa que você deixou. Disse eu. Sofia apareceu atrás de mim, segurando minha camisa. Olhou para Laura e franziu a testa. Laura tentou sorrir amorosamente, mas o sorriso morreu rápido. E então ela viu Clara, parada discretamente perto da porta que dava acesso ao quintal, observando com preocupação. Quem é ela? Perguntou Laura, suspeita. Clara, minha vizinha. Respondi. Ela caminhou calmamente até ao lado de Sofia e a pegou no colo. Vem, só. O papai está ocupado com uma amiga. Disse Clara, meio sem jeito. Laura estreitou os olhos. Amiga? Eu sou a esposa dele. Mãe da Sofia. Disse se opondo a Clara. Meu coração disparou, olhei para Sofia. Com a boca entreaberta eu a vi sussurrar mãe, como quem repete uma palavra que nunca ouviu, tentando entender seu significado. Então, Sofia se virou no colo de Clara e escondeu o rosto no ombro dela. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase nos esmagou. Laura empalideceu. Clara me olhou, surpresa e eu senti pela primeira vez que o passado não mandava mais em mim. Laura respirou fundo, mas o ar saiu trêmulo. Ela deu um passo à frente, tentando ultrapassar o batente sem ser convidada. Você não deveria ter deixado ela dizer isso. Ela estourou, apontando na direção de Clara. Ela é minha filha. Minha. Eu não sou sua amiga. Laura, calma, tentei contornar a situação. Não me pede calma, Pedro. O rosto dela ficou vermelho, a voz embargada. Você acha que pode simplesmente me substituir? Que pode fingir que eu não existo? Não estou fingindo que você não existe. Você quem foi embora. Afirmei. Ela deu uma risada curta e seca. Quase um soluço. Você não entende. Eu estava sufocada, eu precisava respirar, me entender.
Agora eu voltei, pronta, e você quer me punir? Disse ela tentando me jogar contra a parede. Punir. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Laura, você sumiu por 5 anos. 5 anos. Você sumiu. Ela abriu a boca para falar, mas eu a cortei. Sabe o que foram esses 5 anos? Perguntei. Foram noites sem dormir com ela berrando de cólica, madrugadas em que eu chorava junto porque achava que não estava fazendo o suficiente, foram manhãs acordando cedo para trabalhar mesmo exausto. Eu fiquei com medo de falhar como pai. Deixei tudo sair. Ela desviou o olhar, mas eu continuei. E todo mês? Todo mês, seus pais apareciam aqui querendo comprar minha filha. Minha não. Nossa filha, mas você não estava aqui para ver. Laura me olhou confusa. Sim, Laura. Os dois pomposos vinham todo mês trazendo contratos, propostas, promessas. Eles achavam que o dinheiro resolvia tudo. Achavam que Sofia seria um troféu para eles exibirem enquanto você, sei lá, fazia suas viagens espirituais. Um certo deboche permeou minha voz. Eles não tinham o direito, sussurrou ela. Mas eles fizeram mesmo assim. Eu fiquei sozinho, com medo, Laura. Medo de que eles atirassem de mim. Medo de não ser o suficiente. Medo de Sofia crescer achando que foi abandonada porque não era boa o bastante. Sem perceber eu comecei a erguer minha voz, já embargada. Ela deu um passo na minha direção, tentando me tocar, mas eu recuei. O primeiro ano todo eu rezei para que você voltasse. Eu achava que você bateria a porta e diria que errou, que queria acertar as coisas com sua filha. Não que exigiria um lugar que você mesma deixou para trás. Lágrimas começaram a rolar de meus olhos. Eu estava doente, Pedro, ela murmurou, eu estava quebrada. Você não entende. E você entende? Minha voz saiu rouca. Um bilhete, Laura. Um bilhete de 3 linhas. Foi tudo que você deixou para a gente. Eu sei que errei, mas, disse ela tropeçando nas palavras. Não existe mais, Laura. Eu quase entrei em colapso. Sabe quem me segurou? Essa cidade. Todos viram que eu iria quebrar e não deixaram que Sofia perdesse mais um de seus pais. Dona Zuleide me trazia comida, seu Osmar me vendia coisas mais barato, Júlio nunca cobrou um conserto da caminhonete. E Clara, ela cuidou da Sofia como uma mãe cuidaria. Afirmei. Aquela frase acertou Laura como um golpe. Seu lábio inferior tremeu. Eu sou a mãe dela. Disse desesperada. Ser mãe não é um título. É presença. Conclui. Ela então começou a gritar. Eu quero minha filha de volta. Ela chorou, a voz falhando. Eu quero fazer parte da vida dela. Eu mereço. Eu quero compensar tudo. Não quero ver outra mulher cuidando dela. Eu não aguento ver ela no colo de uma estranha. Laura, você é a estranha para ela. Essa frase foi um choque para Laura. Ela levou as mãos ao rosto, soluçando. Não. Não. Eu posso mudar isso. Eu sei que posso. Me deixa tentar. Me deixa voltar para casa. Ela tentou barganhar. Meu peito apertou. Laura, há 5 anos essa não é mais sua casa. Meu peito se aliviou com aquela frase. As lágrimas dela cessaram por um segundo, como se tivesse levado um tapa invisível. O quê? Olhei para o quintal. Sofia ria de algo que Clara fez. Era um riso leve, cheio de vida. Um riso que Laura não sabia reconhecer. A casa mudou. A vida mudou. Eu mudei, Laura. Suspirei, você ficou no passado. Ela deu um passo para trás, sem saber onde colocar as mãos, perdida novamente, mas não era meu papel salvá-la. Então é isso? Ela sussurrou, quase sem voz. É, minha voz saiu quase um sopro. Ela olhou para Sofia no quintal. Olhou para Clara e depois para mim e algo dentro dela se partiu, não de raiva, mas de constatação. Era algo que ia além da vontade dela. Eu, posso voltar depois? Tentar falar com ela? Disse com a voz quebrada. Podemos conversar sobre isso. Mas sem exigir nada dela. Não poderia impedir minha filha de conhecer sua mãe, caso ela quisesse. Ela sentiu, fraca. Virou-se devagar, descendo os degraus da varanda como se cada passo lhe custasse anos de vida. Não olhou para trás, não pediu mais uma chance, não avançou em desespero. Apenas foi. Eu observei enquanto ela seguia pela rua de paralelepípedos, o vento balançando suas roupas, o sol da tarde ficando dourado atrás dos telhados da cidade. Por um segundo, senti pena, não dela como esposa, nem como o passado que me feriu, mas como alguém que perdeu o que só se mantém com cuidado diário. Quando Laura virou a esquina, eu finalmente soltei o ar preso. E então senti uma mão tocar levemente meu braço. Clara. Ela não perguntou nada. Não disse eu avisei, nem você fez certo. Apenas ficou ali comigo, perto o bastante para eu sentir a presença, longe o suficiente para me deixar respirar. Ei, ela murmurou. Você está tremendo. Eu ri, um riso meio cansado, meio aliviado. Foram 5 anos esperando esse momento. Achei que seria diferente.
Eu quase desabei. Difícil? Ela perguntou. Sim. E libertador também. Senti um peso sair de meu peito. Clara sorriu com gentileza. Sofia perguntou se você está bravo, ela disse. Falei que você só está pensando. Ela falou isso? Sorri de leve. Sofia sente as coisas. Como você? Olhei para o quintal. Sofia agora estava sentada na grama, cercada por 3 crianças da rua, Ícaro, Mila e Tunico, que tinham aparecido assim que ouviram murmúrios pela vizinhança. No portão, Dona Zuleide observava com os braços cruzados, pronta para intervir se necessário. Mais adiante, seu Osmar acenava para mim com um gesto breve e solidário. A notícia da volta de Laura já tinha corrido e a de sua saída também. Naquela pequena cidade, ninguém precisava de explicações para oferecer apoio. Clara deu um passo à frente, como quem hesita antes de revelar algo. Você fez o que precisava fazer, Pedro. Disse ela, baixinho. E, bom, se você precisar conversar depois, eu tô aqui. Sem cobranças. Era tão natural vindo dela que meu peito amoleceu. Obrigado, Clara, respondi. Por hoje. Por sempre estar por perto. Ela sorriu de um jeito que iluminou tudo. Vem. Disse ela. A Sofia quer mostrar o desenho que fez do papai herói. Sorri, balançando a cabeça. Herói é exagero. Para ela não é, Clara respondeu. E então caminhamos juntos até o quintal, onde Sofia me esperava com os braços estendidos, o riso leve, como se o mundo, apesar de turbulento, finalmente estivesse se encaixando. A cidade inteira parecia respirar comigo. Pela primeira vez em 5 anos, senti que o pior tinha sido deixado para trás e que o que vinha agora podia ser bom. Muito bom. Eu percebi. Tarde, mas percebi. Clara estava nos meus dias desde o início. Nos meus cansaços. Nos meus silêncios. Nas minhas derrotas. Nas minhas pequenas vitórias. Nos passos de Sofia. Nos meus medos. E, sem pedir, ela ficou. E naquele fim de tarde, olhando para elas duas, eu entendi que depois de perder tanto, tudo o que eu precisava já estava ao meu lado, há anos. 5 invernos me ensinaram a ser pai. E me ensinaram, também, que às vezes o amor chega tão devagar que a gente só percebe quando ele já faz parte da casa inteira.